Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2, dizem assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. É muito triste quando a gente comete um erro e não reconhecemos o erro, ou muitas vezes nem nos damos conta que cometemos um erro. E isso é exatamente o que está tratando aqui em relação à nação de Israel, que o profeta Malaquias, que Deus o mandou levar essa mensagem. Versículo 1 fala: peso da palavra do Senhor contra Israel. Essa palavra peso está dizendo que é uma palavra pesada, é um julgamento, é uma bronca, é uma advertência. Deus mandou Malaquias dar uma bronca, por isso que fala o peso da palavra. Tá? E note que fala peso da palavra do Senhor contra Israel. Contra. Então deixa bem claro do que se trata. Então, Israel aqui, ela está demonstrando que ela era um povo, uma nação sem noção. E é o tema da mensagem de hoje, um povo sem noção. Israel não tinha noção, não sabiam o dano, o estrago que estava acontecendo. E a mensagem de hoje é baseada, então, em algumas perguntas que o povo de Deus fazia ao próprio Deus. A primeira dessas perguntas, a gente lê aqui no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, eu tenho amado vocês. Eu amei a nação de Israel, eu amei o povo judeu, eu amo, tenho amado, eu amo vocês. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Então Deus falava, olha, eu tenho amado vocês, e vocês me respondem perguntando, em quê? Nos amou em quê? O que foi que tu fez, Deus, para nos amar? Você está dizendo que está nos amando, mas em que está nos amando? Então você veja a total falta de noção que o povo estava tendo em relação a Deus. Então, essa mensagem vai revelar dois estágios, duas situações muito preocupantes. Eu não sei qual é a pior das duas. O primeiro estágio é que eles fingiam ignorância. Eles fingiam não saber. Davam uma de João sem braço. João bobo. Que, quando, eu... Eles fingiam não saber. E o outro era que eles realmente, genuinamente, não sabiam. Eu não sei qual é o pior, você não saber ou você fingir que não saber. Os dois têm o mesmo resultado, não sei qual é o pior. Então, seja lá qual foi o motivo, Deus os acusa. Deus trouxe um peso, uma palavra contra eles, e Deus falou, eu vos amei, mas vocês dizem que. Então Deus está aqui chamando a atenção desse povo sem noção. Então eu quero que a gente hoje se coloque no lugar do povo de Israel. Será que Deus está falando coisas conosco e a gente estamos completamente sem noção do que Deus está fazendo? Ou pior, a gente sabe, mas finge que não sabe. Tá? Que era a situação aqui do povo de Israel. Então, vamos começar com essas perguntas, tá, que o povo fazia. Então, o versículo 6, a gente leu o capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vou pular para o versículo 6, e nós vamos fazer uma análise da primeira pergunta que o povo retrucava a Deus. O povo basicamente dizia, em que nós temos desprezado o teu nome? Eu desprezar o teu nome, Deus? Olha a pergunta, versículo 6 de Malaquias 1. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Eu sou seu pai, aonde está a minha honra? E se eu sou seu senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então veja só, Deus falou, vocês estão desprezando o meu nome. E os sacerdotes, aqui especificamente os sacerdotes diziam, eu? Em quê? E Deus falou, vocês estão oferecendo pão imundo, pão que não é santo, pão que é errado. E vocês me perguntam, em quê? Vocês estão desprezando o meu nome. E o sacerdote falava, eu? Como assim? Em quê? Ou eles fingiam, ou eles faziam, se mostravam realmente ignorantes. Não faziam ideia.
Então, duas coisas aqui estão juntadas: o desprezar e o profanar. Quando a gente despreza, a gente profana. Profanar é o ato de não ter algo como santo. É não ter algo como divino. Você tornar aquilo algo imundo. Você está profanando. Quando a gente diz, aqui no versículo, que a gente lê uns versículos, ele equivale a desprezar o meu nome e profanar o nome de Deus. Então, quando a gente despreza, o que é desprezar? Não dá importância. Ignorar. Não dá valor. Quando nós desprezamos a Deus, nós estamos de fato profanando o seu nome. Isso é muito importante. Em quê? Aí eu pergunto, será que nós estamos profanando, desprezando o nome de Deus e fingindo que não é com a gente? Ou se nós estamos de fato profanando, desprezando o nome de Deus e não nos damos conta? Qual o pior? Não interessa qual o pior, porque os dois têm o mesmo resultado. Tem o mesmo resultado, que é Deus vindo puxar conta conosco. Eu sou o seu Senhor, onde está o meu temor? Ele fala no versículo 6. Se eu sou Deus, o seu Senhor, por que vocês não me temem? Cadê o meu temor? Muito crente faz isso, porque Deus para cá, Deus para lá, mas não teme Deus. Por quê? Porque fazem coisas que não deveriam, dizem coisas que não deveriam, frequentam lugares que não deveriam. Aí Deus fala, você me teme? Você teme a Deus ou você está me desprezando, me profanando? Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Eu não sou teu pai, eu não sou Deus teu pai. Cadê a honra que me é devida? E as pessoas diziam, nós? Como? Quem? Como? Aonde? E Deus fala, sabe como? Vocês estão oferecendo pão imundo. No tempo, não podia oferecer qualquer pão. Não era qualquer oferta. Não era qualquer animal. Não era de qualquer jeito. Deus deixou na sua lei, ao povo judeu, leis muito claras e específicas dos tipos de animais, da condição desses animais, o tipo de pão, o tipo de óleo, o tipo de incenso, tudo era especificado minuciosamente. O que eles faziam? Eu não sei, mas imagino que qualquer pão serve, isso aqui serve, qualquer animal serve, qualquer coisa serve. E Deus falou, você está me desprezando, não tem temor de mim, vocês estão profanando o meu nome. E ela pergunta, em que desprezamos o seu nome? E Deus então lista. Como que nós podemos ser culpados de profanar ou desprezar o nome de Deus? No versículo seguinte, no versículo 8, diz assim, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? É como eu disse, eles estavam levando os animais para sacrificar a Deus, tinham que ser animais machos, saudáveis, de até 1 ano. Eles estavam levando o quê? Os animais cegos, doentes, os aleijados, ou seja, os animais que não valiam nada. Os animais que ninguém queria. Fazer o que com esse animal? Não sei, já sei. Vou oferecer lá para Deus. Eles estavam aceitando, e Deus falou, não, tem que ser animal assim. Tem que ser desse tipo, tem que ser dessa idade, dessa condição. Aí continua. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor. Deus falou, faz o seguinte, os animais doentes, cegos e coxos, o pão imundo que você traz para mim, ofereça lá para o governador, ofereça para as autoridades, ofereça para o seu patrão, ofereça para alguém importante, vê o que ele acha. Ofereça o resto para eles, vê o que eles vão fazer. Para mim vocês trazem o resto, para mim vocês trazem o lixo. E nós sabemos em que desprezamos o Senhor. Em quê? Eu estou dizendo em quê? Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós honramos homens. E outra coisa, devemos honrar homens, gente, mas nunca acima de Deus. Devemos honrar a autoridade, mas nunca acima de Deus. Devemos honrar os nossos pais, mas nunca acima de Deus. Não é que a gente tem que desprezar os homens, sabe? Chegar lá no, sei lá, no governador, no prefeito, num policial, no professor, enfim. Chega lá e dá-lhe um chute na canela. Tome! Por quê? Você não é Deus? Não faça isso. Devemos honrar a autoridade, gente. Mas nunca acima de Deus. Esse povo aqui estavam dando o lixo para Deus e honrando os homens. Vou levar isso aqui para apresentar para o
o governador. Isso aqui, eu vou pegar o meu melhor animal, o mais gordinho, mais saudável, mais bonito, vou levar lá. Mas por que não levar para Deus esse? Não, para Deus eu vou levar esse aqui, esse aleijado, coxo, cego, doente, capenga, eu vou levar esse. É assim que se despreza o nome de Deus, dando honra maior ao trem do que ao próprio Deus. É fazer as coisas de Deus, se der vontade, se der tempo, de qualquer jeito. Não. Devemos oferecer o melhor para Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas forças, o melhor das nossas habilidades. Para os outros ele faz isso. Para trabalhar e ganhar dinheiro, não há nada de errado em trabalhar e ganhar dinheiro. Mas por quê? Para trabalhar e ganhar dinheiro, a gente faz tudo do bom e do melhor, se esforça. Agora, para Deus é o resto. Se der tempo, se não der tempo, se der vontade. Se a gente faz isso e não percebe, nós estamos sendo um povo sem noção. Sem noção. Devemos honrar a Deus acima de tudo. E que mais? Eles perguntavam a Deus. Primeira coisa, perguntavam, como é que você nos ama, Deus? Depois perguntaram, em que nós desprezamos o teu nome, Deus? Eu, Deus, desprezar o teu nome? Jamais. Outra pergunta que faziam, em que te enfadamos, Deus? Como que a gente está enfadando? Enfadar é encher a paciência, é torrar o juízo. Como é que a gente faz isso, Deus? Logo eu, maravilhoso que eu sou, como é que eu vou enfadar você, Deus? O capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Malaquias veio falar, vocês estão enfadando, vocês estão torrando o juízo de Deus. E o povo dizia, eu? Como? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que se agrada. Ou, onde está Deus, o Deus do juízo? Era o povo basicamente dizendo que quem faz coisa errada está fazendo coisa certa. Estão justificando o erro, estão exaltando o erro, e quem faz coisa errada, esse está agradando a Deus. Note que fala, as vossas palavras. Quando a gente começa a defender o que é errado, a gente começa a exaltar o que é errado, Deus fala, você está me enfadando com isso, estão torrando o meu juízo. Queira ter qualquer inimigo, mas não queira ter Deus como inimigo. Não queira enfadar Deus, não queira abusar da paciência de Deus. O dicionário explica enfadar como incomodar, causar tédio. A gente pode incomodar Deus, como justamente aqui. Qualquer que faz o mal, passa por bem aos olhos do Senhor. Você fez errado? Deus concorda com isso. Deus está aprovando desse erro. Você está fazendo erro, mas não tem problema. Deus está dizendo, pode fazer. O errado, Deus fala que está certo. Isso incomoda Deus. Sabe por quê? O errado é errado. Quando? Sempre. Deus é justo. O errado nunca vai ser certo. Ah, mas é porque não tem porquê. Errado é errado, certo é certo. É assim que funciona a justiça de Deus. É sempre errado, é sempre errado. É sempre certo, é sempre certo. Quando a gente começa a querer falar que o errado está certo e falar que Deus aprova, cuidado. Está incomodando Deus, está futucando Deus com uma vara curta. Não queira futucar Deus nem com uma vara longa de 10 quilômetros. Não queira futucar Deus, não queira incomodar Deus. Mas quando a gente faz isso, estamos incomodando, enfadando. Qualquer que faz mal passa por bem aos olhos do Senhor. Já pensou? Depois, aí fala que Deus se agrada, que Deus concorda com quem faz o mal. E desses é que ele se agrada. Desses quem? Dos que fazem mal. Deus se agrada, Deus concorda com isso e Deus se agrada com isso. Isso incomoda Deus. E ainda dizem, onde está o Deus do juízo? Dizem assim, se ele que faz errado está certo, se ele que faz o certo está errado, e a gente começa a inverter o certo pelo errado, aí eles terminam dizendo, onde está o Deus do juízo? Deus não está fazendo nada.
Porque Deus não está fazendo nada, então isso quer dizer que eu estou certo em dizer que o erro é correto. Vou dar um exemplo disso. Eu não estava lá pessoalmente. Mas tem gente que fala assim. Eu não, isso aqui é o que estão dizendo, não é o que eu creio, não. Eu não creio em Deus, Deus não existe. E se Deus existisse, eu quero que ele mande um raio e me parta no meio agora. Isso é um argumento de muito ateu. Só que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, fala, eu vou fingir que você não falou isso. Mas eles dizem, onde está o Deus do juízo? Ou seja, como Deus não está agindo, é porque Deus está concordando. Isso não é verdade. Essa história que eu vou contar, uma faculdade nos Estados Unidos, e ficou lá um professor ateu na frente de um monte de estudantes, dizendo, Deus não existe. E como prova disso, eu quero que se Deus existir, eu quero que ele me derrube agora. Eu quero que ele me prostre no chão agora. Silêncio. Aí o professor falou, tá vendo? Deus não existe. Aí no meio da plateia, um estudante, isso na faculdade, ficou em pé, veio correndo, descendo o corredor, abertura. Ele era jogador de futebol americano. Sabe como é futebol americano? Tá? Lá eles não jogam futebol com o pé. Futebol é com a mão, dando push e drible, ganhando pelas pedras, derrubando o cara em cima. É bem físico. Aí ele veio correndo, foi com tudo, chegou no cara e fez assim, ó. Puf, que o cara voou uns 2 metros e cai no chão. Aí o professor falou, o que você está fazendo? Eu falei, Deus mandou dar um recado para você. Deus existe. Só porque Deus não mandou. E muitas vezes Deus manda alguém levantar a voz. Ou no caso, dar uma carreira e dar um bom de um cheixo em alguém. Tá? No caso desse rapaz aí, não estou dizendo para a gente sair dando cheixo em ninguém não, mas muitas vezes Deus manda uma voz se levantar contra, uma voz que diga, não, o errado é errado. O certo é certo. E muitas vezes, com aquela plateia de estudantes, fica todo mundo caladinho, acuado, com medo, honrando o professor ateu. Não deram um pio. Até que um jovem, não com sua voz, mas com o seu ser, foi lá e falou, você quer uma prova que Deus existe? Que Deus te derrube? Falou assim, Deus me mandou. E muitas vezes o que acontece, e isso incomoda Deus, é quando quem sabe a diferença do certo e errado, do bom e do mal, se cala. Então aquele que justifica, aquilo que está errado, está certo, Deus concorda e Deus até gosta disso. É tão errado quanto aquele que vê isso e não fala nada. Fica quieto. Porque no fundo, ele está o quê? Desprezando o nome de Deus. E Deus precisa, de vez em quando, alguém para levantar uma voz e dizer, não, o errado é errado. Desde quando o erro é certo? Desde quando isso é certo? Ah, mas porque o fulano falou. Não quero saber o que fulano falou. Não interessa se quem falou foi um professor, foi um prefeito, um governador, um presidente, um juiz, um pastor, um padre, não interessa. A verdade está aqui, gente. Se aqui fala que está certo, está certo. Se fala que está errado, está errado. Acabou, não se discute mais. E as pessoas aqui nessa época estavam enfadando Deus justamente por isso. Porque mudavam as coisas. Muitos ativamente e outros passivamente. Simplesmente sem fazer nada. Outra pergunta. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 7. Outra pergunta que eles faziam. Diz lá. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Esse tornar quer dizer mudar, se arrepender, mudar de direção. Eles diziam, eu mudar? Mudar o quê? Eu vou mudar o quê, Deus? Em que eu vou mudar? Deus falou, desde os seus pais, ou seja, vocês não seguem meus estatutos, vocês não obedecem à minha lei.
Há tempo, há muito tempo. Então Deus fala, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Note como Deus também tinha dado as costas para eles. Vire-se a mim, me virei a vós. Deus havia dado as costas. Por quê? Porque eles deram as costas. Aí eles perguntam, em que eu vou me tornar? Em que eu vou mudar? O que foi que eu fiz de errado? Como assim? Tornar quer dizer voltar. Mudar de direção. Voltar a seguir a palavra de Deus. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos. Ou seja, há muito tempo vocês desviam da minha palavra. E agora dizem, eu? Alguns versículos rapidamente que falam desse assunto. Provérbios 20 e 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de ter feito os votos. Ou seja, a gente promete uma coisa para Deus, aí não cumpre. Aqui está dizendo, é melhor você nem ter feito. É melhor não prometer, é melhor não fazer nada com Deus para depois voltar atrás e se arrepender. Não faça isso. Isso é um laço. Laço quer dizer armadilha. Por quê? Porque Deus vai dizer, você não prometeu? Agora cumpra. Você não falou o que ia fazer? Agora faça. Ah, mas é porque não interessa. Melhor não ter feito, não ter falado. Eclesiastes 5, versículo 4. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Dizendo a mesma coisa. Não vá fazer um voto, uma promessa para Deus e não cumprir. Melhor não ter feito. Então pense antes de votar. E esse povo está dizendo, eu vou voltar, eu vou voltar a Deus, não é voltar, eu vou mudar. Em que eu vou voltar? Eles não estavam reconhecendo a tolice que tinham feito. Outra pergunta, versículo 8. Roubará, isso aqui é conhecido. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tá? O foco aqui não é dízimo e oferta. O foco aqui é, mais uma vez, que Deus falou, vocês estão me roubando. E eles, em que eu estou lhe roubando, Deus? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Mas veja como eles ou não tinham noção, ou estavam fingindo que não tinham noção. Porque estavam, de fato, roubando Deus. Então, muitas vezes, tem que ter cuidado, porque se eu estou roubando Deus, ou desprezando Deus, ou enfadando Deus, se eu sei ou não, se eu dou conta ou não, se eu me faço de bobo ou não, o resultado é o mesmo. Não adianta falar, eu não sabia. Ok. Vou dar um exemplo. Suba no edifício de 30 andares, fique lá no topo, lá, 30 andares, abre uma janela, olhe para baixo e pule. Pastor, está doido? Não estou mandando você fazer isso. Eu estou dizendo, se você não sabe que aquilo é perigoso, você não sabe que existe a lei física da gravidade, que todo objeto vai cair, não sabemos disso, você não sabe que fazendo aquilo você vai morrer lá embaixo, sabe? Tudo bem. Agora, e se uma criancinha de 1 ano fizer isso? Ela não sabe nada. Ela vai, por acaso, flutuar igual uma pluma e aterrissar lá, tranquila? Não. O fato que a gente não sabe de alguma coisa não muda o resultado. Não muda o resultado. Então, se a gente está roubando Deus, desprezando Deus, enfadando Deus, se fazendo de bobos, ou realmente não tendo ideia, realmente ignorantes, o resultado é o mesmo, gente. O resultado é o mesmo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Sim, toda esta nação. A nação toda está fazendo isso. E todos diziam, eu não sei o quê. Eu duvido muito que toda a nação, ninguém fazia ideia. Sabe por quê? Porque a lei era muito específica. Muito específica, muito clara. Última pergunta, versículo 13 de Malaquias 3. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O que foi que eu falei contra ti, Deus? Versículo seguinte, Deus explica. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus.
O que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Eles estavam falando contra Deus, dizendo, olha, o povo que faz maldade, o povo que ignora Deus, eles estão no bem bom. Do que adianta eu servir Deus? Do que adianta eu temer Deus? Do que adianta eu obedecer Deus? Para quê? Olha aí, ó. Os desonestos, mentirosos, corruptos, bandidos, nojentos, fofoqueiros, os egoístas, esse povo todinho está no bem bom. Por isso que eu não sigo Deus, por isso que eu não obedeço Deus. Do que adianta? Sabe o que estamos fazendo? Se a gente falar, pensar assim, estamos falando contra Deus. Contra Deus. Será que muitas vezes a gente não fala ou pensa isso? Rapaz, olha só aquele cabra ali, repara. O cara faz tudo de errado e está lá no bem bom, é. Eu sou aqui honesto, certinho, faço minhas coisas certas, não arrumo confusão para ninguém, eu estou aqui me lascando. Ele está lá, no bem bom. Para que servir Deus? Talvez nem saia da boca, mas a Bíblia fala o quê? Da abundância do coração sai pela boca. Talvez não chegou nem a sair pela boca ainda. Mas se mesmo estiver no coração essas palavras, esse pensamento, isso já é um atentado contra Deus. Já é falar contra Ele. Quantas vezes? Tem um salmo todinho escrito. Por que prosperam os ímpios? Já desse eu venho aqui, a gente tem uma mensagem sobre isso. Por que prosperam os ímpios? Mas é assim que a gente fala contra Deus, é assim que a gente despreza Deus, é assim que a gente enfada Deus, é assim que a gente rouba Deus. Muitas vezes nós sabemos, nós nos fazemos de bobos, que não adianta nada. Você pode enganar o seu próximo, a pessoa do seu lado, você pode enganar o pastor, seu marido, sua esposa, seu filho, seu vizinho, você engana quem você quiser. Mas se tem uma pessoa que ninguém engana, é Deus. Ninguém engana Deus. Então não adianta dar uma de espertinho, de bobo, João sem braço. Não adianta a gente fazer isso. Ou a gente realmente não damos conta. Como esse povo aqui não fazia. Um povo sem noção. Os resultados foram os mesmos. Então não sejamos um povo sem noção. Vamos reconhecer, não vamos nos fingir de ignorantes e nem vamos ser ignorantes. Vamos assumir. Eu estou enfadando Deus, eu estou roubando Deus, eu estou falando contra Deus, eu estou irritando Deus. A melhor pessoa para responder isso não é para mim, não dizer para ninguém. A melhor forma de eu fazer isso é eu analisar a minha vida. Porque só eu e Deus sei o que passa aqui nesse coração. Então não espere o pastor ou outra pessoa, o seu marido, vir para você. Podemos ajudar, podemos apontar, mas resolver mesmo, só cada um pode examinar e ter a noção do que está acontecendo. Mas ninguém. Porque naquele lugar, no íntimo dos íntimos do nosso coração, só entram duas pessoas. Nós e Deus. O resto pode se enganar, ser enganado, podem julgar errado, ter ideia errada, mas nós e Deus, nós sabemos que está aqui. E é isso que conta.